Fala mestre, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pardo e hoje eu vou ensinar você como você vai elaborar, como você vai fazer um PMOC e o passo a passo aí do zero até a elaboração aqui. Vou te mostrar a planilha do PMOC, a planilha do checklist para tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então aqui embaixo tem os comentários também, você já deixa aí o que você achou dessa aula e principalmente se você tem alguma dúvida, já deixa aqui também que eu vou responder todo mundo aí nos comentários, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos embora! Então, pessoal, esse aqui é um PMOC verídico, tá? Eu tirei as informações aí do proprietário, né? Porque eu não posso divulgar aqui na internet os dados do meu cliente, mas esse aqui é um PMOC verídico que eu vou mostrar para você o passo a passo, beleza? Primeira coisa, o PMOC aqui eu vou dividir em três partes, tá? A primeira parte vai ser a parte do inventário, identificação do locatário, proprietário e preposto aqui, beleza? Aqui nós vamos identificar quem é o responsável técnico, ou seja, quem vai assinar esse PMOC. Eu tenho um vídeo que eu explico certinho quem pode e quem não pode assinar o PMOC. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois, beleza? Então a primeira parte aqui a gente vai fazer esse inventário. Na segunda parte aqui está o plano, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui a gente vai montar o plano, beleza? Com as informações que são necessárias. E por último, nós vamos fazer aqui o plano passo a passo, ensinando como é que faz as rotinas e tudo mais, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, já pega papel e caneta aí e vamos anotando, beleza? Gabriel, da onde você tirou a base para fazer um PMOC? Cara, a base é a portaria 3523, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e a Resolução 09, que depois que terminar esse vídeo aqui, você vai poder ir lá, baixar esses documentos que vai te ajudar bastante, beleza? Vamos embora. Então, no inventário, o que eu preciso? Eu preciso levantar tudo que eu tenho de equipamentos para fazer o meu plano de manutenção, operação e controle. Mas antes disso, eu preciso identificar o ambiente, tá? O ambiente onde vai ter esse PMOC. O que eu preciso colocar lá? O nome, né, da entidade ou o nome do edifício, endereço, beleza? Então eu vou colocar endereço X, complemento se tiver, o bairro tal, isso aqui é verídico, então eu tinha preenchido com as informações reais, vai colocar o telefone e aqui o e-mail, nada de difícil por enquanto. Segundo passo, você vai fazer a identificação de quem é o proprietário, locatário ou preposto desse estabelecimento. Por quê? Vamos supor que a responsabilidade da manutenção daquele ar-condicionado é do locatário, ou seja, da pessoa que locou aquele imóvel. Então, eu vou colocar aqui os dados de quem locou esse imóvel. Olha só, a responsabilidade é do proprietário do prédio, ele que tem a responsabilidade de fazer manutenção no ar-condicionado. Então, eu coloco aqui os dados, né, do proprietário ou do preposto, que aí é uma pessoa que ela é responsável por aquela empresa, um diretor, um gerente, beleza? Então aí eu vou linkar quem vai ser a pessoa, não responsável técnico, mas quem que é o dono, a pessoa física ou jurídica que é dono desse PMOC. É uma empresa, é uma pessoa, então aqui eu vou colocar todas as informações dela, tá? Nome, razão social, endereço, CNPJ ou CPF, eu vou preencher tudo isso aqui e esse aqui é o segundo passo. O terceiro passo, eu vou sim responder agora como responsável técnico. E eu vou identificar quem é que vai assinar se responsabilizando por esse plano que é importante. Então, por exemplo, é um engenheiro que vai assinar aqui, então eu vou colocar os dados do engenheiro. É um técnico que vai assinar, eu vou colocar os dados do técnico. Então vem aqui, meu nome é Gabriel, meus dados pessoais, meu endereço, cidade, telefone. Registro no conselho de classe. Então vamos lá. Se eu for registrado como engenheiro, eu vou ser registrado no CREA, beleza? Então eu vou colocar meus dados aqui do conselho de classe CREA, que é o meu número do CREA, como se fosse o registro de médico. Só que o médico é outra categoria. Então o engenheiro ele também tem um registro dele no conselho de classe. E se eu for técnico e for assinar, se eu for técnico mecânico, técnico de refrigeração e técnico eletromecânico, eu vou colocar lá o número da minha carteirinha e exatamente do CFT, CRT, beleza? Então vamos lá, fiz esse preenchimento, olha como que é fácil. Agora eu tenho que fazer o levantamento, e aqui é onde muita gente se perde. Eu preciso, todo equipamento ele precisa ter uma tag, uma etiqueta, uma identificação. Aqui a gente usou como exemplo o Split 1, o Split 2 e por aí vai. Mas eu poderia ter utilizado como ACJ, como, sei lá, MS de mini split. Eu posso criar uma rotina de tags para eu colocar no meu equipamento. Mas todo equipamento deve ter o tag aqui e corresponder à tag que está lá. Então, por exemplo, aqui no nosso Split 1, é um Highwall de 9.000 BTUs, beleza? É da marca Conf.
tá? Ele está no ambiente administrativo. Aqui eu vou falar qual que é o tipo de ambiente. Quantos ocupantes fixos tem lá? Olha só, tem 2 ocupantes fixos. E flutuantes? Nenhum. O que são ocupantes fixos? São pessoas que ficam naquele local. Então eu tenho que levantar a sala por sala. Olha, nessa sala aqui fica 3 pessoas, anoto. Essa sala aqui fica 10 pessoas, anoto. E flutuantes são aquelas pessoas que não ficam ali, elas só passam. Então, por exemplo, vamos supor aí que eu tenho uma recepção. Quantas pessoas fixas tem? Olha, tem as 2 atendentes. E flutuante, o cara que passa ali pela recepção, pode ter até 4 pessoas aqui flutuantes nessa recepção. Então aí eu vou colocando fixo desse lado e flutuante desse, beleza? O conjunto de ambientes, que aqui eu coloquei como recepção, e aqui ó, eu tenho que colocar a área total climatizada, tá? Então eu venho aqui e coloco a minha área climatizada, que aqui deu 11 metros quadrados, né? Então para eu fazer esse levantamento, eu vou nessa sala, faço a medição de largura versus comprimento e eu tenho a minha metragem quadrada. E aqui a carga térmica que eu tenho no ambiente, beleza? Então eu faço isso em todos os ambientes. Gabriel, e com um lugar que eu tenho 200 máquinas? Cara, você vai ter que fazer a mesma coisa para as 200 máquinas do mesmo jeito, beleza? Então a gente já fez o inventário técnico ali. Na segunda etapa do nosso PMOC, nós vamos fazer agora principalmente a relação dos ambientes climatizados, tá? Eu vou pegar as mesmas informações e vou transpor para cá para o meu plano de manutenção, operação e controle, beleza? Que é o item 1, 2, 3 e 4, que está aqui. Eu vou copiar as informações como o tipo de atividade que eu tenho lá, fixos e flutuantes, recepção, área climatizada, beleza? Tudo certinho. E aí eu venho para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Eu vou levantar aqui meu plano de manutenção, operação e controle. E Gabriel, da onde você tira essas perguntas? Lá na portaria 3523, no anexo 1, você vai, tá aqui depois para o download, você vai entrar lá e aí vai ter todas as rotinas de manutenção. Então eu só copio aquelas rotinas de manutenção para o tipo de equipamento. Por exemplo, se for um equipamento de expansão direta, então eu vou seguir a rotina de expansão direta. Se eu tenho uma sala de máquinas, eu vou seguir a rotina de sala de máquinas. Se eu tenho, por exemplo, um exaustor, ventilador, eu sigo a rotina de ventilador, tá? Então eu faço todas essas rotinas, elas vêm com base lá na 3523, no anexo 1, tem todas as informações lá, você só copia e transpõe para cá, beleza? Aqui eu coloquei as periodicidades, mensal, trimestral e anual. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os equipamentos, conforme está lá, a tag, tá? O tipo de equipamento, quantos mil BTUs que esse equipamento tem, os conjuntos de ambiente, e aqui eu coloco as rotinas. Então, por exemplo, se você perceber, para esse plano aqui, o cliente preferiu fazer as manutenções anuais junho, julho e agosto, que é mais frio, né? Pelo menos na minha região aqui fica frio. Algumas regiões do Brasil não tem frio, mas aqui um tempo fica mais ameno. Então, em junho, julho e agosto, nós fazemos a manutenção anual, que a periodicidade é um pouquinho mais agressiva, né? Às vezes, dependendo da condição, a gente tira o equipamento. Então, eu deixei ali para o inverno para a gente fazer essas demandas mais agressivas. É uma dica, tá? Não queira fazer os trampos mais difíceis no verão, porque no verão você tem muita demanda. Então, pega esses trampos mais difíceis e programa ele para fazer no inverno. Então, é só seguindo aqui as manutenções mensais, trimestrais, anuais, trimestrais, semestrais, e por aí vai, seguindo a rotina de manutenção aqui, beleza? O item 6, que é importante também, o que você vai precisar? Você vai precisar colocar aqui no item 6, se acontecer alguma emergência, o que a pessoa deve fazer. Isso aqui eu apaguei porque era um procedimento com o número da empresa, tal. Por exemplo, o número do plano de ação de emergência desse laboratório, tal, que a gente está fazendo. Então, assim, é um pouquinho mais detalhado. Então, eu tirei algumas informações aqui, mas é assim, você vai colocar, por exemplo, o disjuntor tá, sei lá, tá com cheiro de queimado, o que eu faço? Tá com ruído alto, sei lá, tá saindo sujeira do equipamento, alguma coisa assim. Então as pessoas têm que ter a rotina do que fazer em caso de emergência, beleza? E aqui, o número 7, a gente vai se responsabilizar, e aí assino aqui o responsável técnico, e embaixo assina a empresa. Então o PMOC é mais ou menos assim que se faz. Olha só, então eu tenho um curso completo também que eu ensino passo a passo aqui, eu só dei uma pincelada para você ter noção, embaixo tem um link aí, mas é bem importante você notar que é simples, tá? É bem simples mesmo, então o passo a passo disso aqui você consegue fazer e executar facilmente. Aí o que você faz? Pega todas as informações, coloca como se fosse num livrinho
encaderna e está montado o seu plano de manutenção. Gabriel, mas o que eu faço depois? Esse plano ele deve ser anexado com alguns documentos, né? Como, por exemplo, as instalações do prédio, né? As plantas, os desenhos dos equipamentos e das instalações. Então, anexo mais esses documentos e aí eu vou lá no meu conselho de classe e recolho a minha ART, a minha assinatura de responsabilidade técnica, ou minha TRT, meu termo de responsabilidade técnica, por esse projeto. Coloca as informações ali e tá valendo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e olha só, não esquece de dar uma olhadinha no curso aí que tem uma condição muito especial, muito promocional para quem quiser aprender a fundo no PMOC. Aqui a gente só deu uma noção, mas quem quiser aprender de verdade tem um curso aí. Então, tamo junto, um abraço, valeu e fui!